Nesse vídeo eu vou te falar algo que provavelmente ninguém vai te dizer a respeito da cirurgia de colocação de anel de Ferrara, beleza? Nesse vídeo, inclusive, se você tiver um estômago bem forte, lá para o finalzinho eu vou te mostrar um trecho de alguns procedimentos que é feito nessa cirurgia. Salve, salve! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Caso você não me conheça, eu sou o Lucas e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco da experiência que eu tive antes, durante e depois de ter feito a cirurgia de colocação do anel de Ferrara, beleza? Inclusive, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está com 24 horas que eu acabei de fazer cirurgia. Então, como vocês podem ver, a recuperação não é tão demorada, mas eu vou te falar algumas coisas que aconteceram antes, durante e depois dessa cirurgia. Bom, para começar, você que caiu aqui de paraquedas e quer realmente saber o que aconteceu antes, durante e depois detalhadamente, lá no meu Instagram eu postei um destaque informando tudo direitinho, da hora que eu terminei de fazer o jejum até a hora que eu terminei de fazer a cirurgia, beleza? Então lá é só você chegar na opção lá de destaque, que está destacado lá como cirurgia 1, que você vai ver todo o detalhe desse dia. Bom, para você que não me acompanha e está aqui pela primeira vez, é o seguinte, eu preciso fazer um transplante de córnea, né? Eu sou diagnosticado com a doença chamada ceratocone e eu preciso fazer o transplante de córnea. Porém, antes de fazer esse procedimento, existem alguns procedimentos feitos antes, que é para ver se a gente consegue ter alguma melhoria na visão, beleza? Então, um dos procedimentos é a colocação do anel de Ferrara, beleza? Então, ontem eu acabei fazendo essa cirurgia e eu vou te contar aqui como que foi, justamente para você saber e te ajudar aí se você também está indo fazer essa cirurgia ou precisa fazer essa cirurgia. Não é um vídeo comum que eu trago aqui no canal, geralmente eu trago aqui gameplay e algo do tipo, mas nesse vídeo em questão eu vou aí ajudar vocês nesse quesito. Inclusive, se você tiver alguma pergunta que eu não responder aqui, deixa nos comentários, que eu vou acabar respondendo você nos comentários ou talvez em um próximo vídeo, beleza? Vamos começar pelo local da cirurgia. Eu fiz essa cirurgia no Hospital HGF, né, o Hospital Geral de Fortaleza. Atualmente eu estou morando em uma cidade que fica aproximadamente a de 140 a 150 quilômetros desse hospital, né, no caso de Fortaleza. Então, para eu chegar lá, eu preciso de um transporte público, que no caso é a Secretaria de Saúde que disponibiliza pra gente, beleza? Toda cidade tem isso daí, você vai na prefeitura e tal e consegue esse transporte. Porém, esse transporte ele passa um pouquinho depois do horário que é feito a cirurgia, então eu precisei pagar um transporte particular, então eu preciso sair com um pouco de antecedência e também demora para eu chegar em casa. Então guarde bem esse detalhe, porque vai ser muito importante para você entender o que você precisa fazer dependendo da distância que você está do hospital que você vai fazer a cirurgia, beleza? Bom, eu já faço acompanhamento lá no Hospital HGF referente ao meu caso de ceratocone, né? Então, no dia que eu fui fazer o meu retorno, o médico me informou que eu ia fazer a cirurgia. Só que no caso, ele marcou a cirurgia uma semana antes. Porém, ele disse para mim: olha, Lucas, mesmo se você não receber a ligação, que o pessoal vai te ligar até quinta-feira no máximo, então mesmo se você não receber essa ligação, você pode vir que a gente faz a sua cirurgia. Bom, não ligaram para mim e o que aconteceu? Cheguei lá e fui informado que não podia fazer a cirurgia porque tinha alguns procedimentos a serem feitos, que o médico, na verdade, não poderia ter me falado aquilo. Então, tome cuidado aí, se você está no Hospital HGF e o médico te falar isso daí, esperem te ligarem para você fazer a sua cirurgia, senão você vai acabar gastando dinheiro como eu gastei. Então eu tive dois gastos, na semana anterior e um na semana que eu fui fazer a cirurgia, no caso ontem. Aí quando foi na quinta-feira me ligaram e disseram todos os procedimentos. Então assim, um dos procedimentos é que você precisa ficar em jejum a partir de 10 horas da noite, beleza? E aí a cirurgia você precisa estar lá de manhã cedo, porque é por ordem de chegada e tudo mais. Beleza, até aí tudo bem. Bom, confesso para vocês que eu não estava muito nervoso, então basicamente eu levei tudo de boa, fiz as minhas coisas normais, só que eu não consegui dormir porque eu não costumo dormir cedo, então deu trabalho um pouco e eu tinha também que estar logo de pé às 2 horas da manhã. Chegando no hospital, fiz os procedimentos direitinho, fiz a questão do check-in lá, né? E aí vem a questão, enquanto você está fazendo isso, eu acho que
Não sei se vai acontecer com você, mas passa mil coisas na nossa cabeça. A gente não sabe o que a gente vai fazer, se a gente desiste, se a gente continua. Ao contrário de você, eu não fui pesquisar como que era a cirurgia, justamente para, sei lá, não me deixar nervoso ou aflito, algo do tipo. E também para deixar, para eu realmente descrever aqui para vocês como que é essa sensação, né, de fazer a cirurgia e tudo mais. Então, vai ajudar algumas pessoas que está pesquisando, saber como que é realmente, o que, que vai acontecer e tudo mais. E também eu vou falar, né, o que realmente aconteceu, o que passou pela minha cabeça, para você entender como que funciona essa cirurgia, beleza? Bom, de imediato, como eles falaram que eu precisava ficar em jejum às 10 horas da noite, eu imaginei que eu ia fazer uma cirurgia e eu ia receber uma anestesia geral. Então eu ia receber uma anestesia e tudo mais, ia dormir no procedimento e ia acordar depois que essa anestesia passasse o efeito. Só que eu estava preocupado de início, né, se eu fosse dormir muito, porque tipo assim, eu precisava voltar. Então se eu fosse voltar muito tarde, ia ficar meio complicado para mim. Então, quando eu cheguei lá, para minha surpresa, não teve anestesia geral, teve anestesia local. E aí foi o primeiro paradoxo que eu tive, né? Tipo, pô, como assim, cara? Se eu vou ter anestesia local, eu vou, tipo, eu vou ouvir tudo, eu vou ficar acordado, eu vou ficar. E agora o que é que vai acontecer? Então aí você começa a pensar, cara, e agora? Eu realmente faço isso? E se der alguma merda nessa cirurgia? E se o médico, como que vai ser? Porque assim, não sei se vocês sabem, mas lá no Hospital HGF é como se fosse uma escola para médicos. Então, tem um médico lá que vai estar fazendo a sua consulta e tudo mais, mas vão ter vários médicos que é como se estivesse em treinamento. Então, os outros médicos ficam fazendo perguntas e, querendo ou não, deixa você um pouco aflito, sem saber quem vai te atender. Geralmente você é marcado para um médico e quando chega lá, o médico que você foi marcado pede para um dos alunos, né, atender, e você fica, cara, o que, que vai acontecer e tudo mais. E eu fiquei nessa entre essas preocupação de saber quem que ia fazer minha cirurgia, porque estava marcado para uma pessoa e poderia ser qualquer outra pessoa, porque eles estão lá para aprender e fazer e tudo mais. Só que você fica apreensivo, porque tipo assim, quando é algo que é com a gente, cara, a gente fica meio tenso, né? Pois bem, chegou o momento de eu ser chamado e aí eu fui. E na hora que eu fui chamado, eu precisava tirar toda a roupa. Cara, eu não sei porque que eles pedem pra tirar toda a roupa se você não vai tomar anestesia geral, cara, não faz sentido. Então, tipo assim, pelo menos ficar, sei lá, de cueca, eu fui de bermuda, então, tipo assim, não entendo, mas, tipo, é um procedimento médico, beleza. Então, chegando lá, ele pede pra você tirar toda a roupa e aí você vai e coloca uma bata que tem lá, né? E aí, cara, o ar-condicionado tava muito baixo, então tava muito frio, cara, muito frio mesmo. Então, tipo assim, eu já tava sem saber como que ia ser a cirurgia. E aí, além de sem saber de como estava a cirurgia, eu comecei a me tremer de frio, cara. Então, foi tenso. A cirurgia não é dolorosa, mas ela é tensa. Eu preciso te falar a verdade, ela é tensa. Então eu cheguei e tal, fiquei sentado com a batinha e tal. Aí eles foram lá e colocaram anestesia no olho, beleza? Aí outro momento de tensão. A enfermeira chegou e perguntou assim: qual que é o olho? É o olho esquerdo, né? Aí eu, o olho esquerdo. Aí ela, qual que é o esquerdo? Aí eu, pronto. Se a enfermeira tá sabendo qual é o olho esquerdo, meu Deus do céu, ainda bem que eu não tô anestesiado, porque se eu tivesse, Deus o livre. E a minha preocupação, uma das minhas preocupações era essa: pô, cara, eu vou fazer em um olho só. Se por acaso eles vão e mexem no olho errado, porque assim, eu tenho um problema nos dois, porém eu ia fazer procedimento em um, porque no direito ele tá um pouquinho melhor do que o esquerdo, então eles vão primeiro tratar o esquerdo para ver como que vai ser, beleza? E aí pronto, eu fiz anestesia e tudo mais, só que assim, eles não deixam a gente gravar, tirar foto e tudo mais, só que aí eu conversando lá, eu cheguei e falei assim, pô, deixa eu tirar uma foto e tal. Aí eles deixaram tirar uma foto, então foi essa foto aí que eu tô deixando aí. Esse foi o momento que eu senti na cirurgia, tipo assim, a cirurgia em si, ela não demora muito, entendeu? Eu fui chamado 9 horas, demora mais para os médicos ajeitarem os equipamentos que eles vão utilizar do que para eles de fato fazer a cirurgia. A cirurgia demorou tipo assim 15, 20 minutos no máximo. 15, 20 minutos no máximo. Só que aí, como eu te falei, né, como eles são tipo professores e estão ensinando os alunos, tinha uma pessoa lá observando. Então, tudo que eles iam fazer, eles estavam falando. Então, por isso que eu tenho como te dar uma riqueza de detalhes aqui, porque eu ouvi tudo que eles iam fazer. Então, começou aí ele chega, né, deita a gente lá na maca e tudo mais, e eles colocam uma luz bem forte no seu olho, no olho que você vai fazer, porém ele só coloca anestesia em um olho.
No outro olho eles colocam, tipo, eles colocam coisa com buraco e aí fica tampado, né? Um pano tampado e tudo mais. E aí ele vai conversando com você, assim, os médicos lá são bastante profissionais, certo? Pelo menos os que me atenderam são bastante profissionais, são muito bons, por sinal. É um hospital, tipo, referência mesmo. Só que tem algumas coisas com relação à administração que fica a desejar. Mas pro final do vídeo você vai entender o porquê, né? Primeiro teve esse caso aí que eu fui uma semana antes, acabei gastando dinheiro à toa praticamente. Porém, fez uma falta desgraçada, mas enfim. Vamos lá. Aí tal, eu me tremendo de frio e tal, e eles chegam assim, ó, deixa sua cabeça assim bem quietinha e tudo mais pra gente fazer os procedimentos. Só que eu não conseguia ficar quieto porque eu tava me tremendo de frio, então tipo assim, eu estabilizava a minha cabeça, meu pescoço e tudo mais. Só que as minhas pernas ela ficava tipo, não era de nervoso, era de frio, cara, tava muito frio. E toda vez que eu falava que tava com frio, eu falava, eu realmente aqui é frio e tudo mais. E tipo assim, o pessoal que tava vestido lá tava assim, ó. Pra você ter uma ideia, e eu pelado só com a bata, os Países Baixos já não sabia nem pra onde que tinha ido mais, porque eu com certeza não tava mais no lugar, porque enfim. Aí aí começou a cirurgia e tal, aí eles começavam a explicar, ó, eu vou fazer tal coisa e tudo mais. Aí eu, tá, beleza. Aí eu fiquei lá quietinho, aí eu olhei pra essa luz, é uma luz bem forte. E aí, cara, primeiro ele pinga um colírio. Ó, eu vou pingar o colíriozinho aqui, pronto. Aí pinga esse colírio, meu amigo. Aí você começa a passar uma coisa na sua cabeça. Ele diz, meu Deus do céu, se esse médico fizer uma merda aqui, como que vai ficar? Meu Deus do céu, e agora, mano? Aí, tipo assim, não tem mais como você voltar. Então, tipo assim, aceita. Aceita que dói menos. Na verdade, não dói. Então, tipo assim, se você estiver preocupado com quesito dor, você não vai sentir dor realmente. Porque a gente pensa assim, pô, cara, a anestesia foi tão rápida, será que eu vou sentir dor? E o problema, na verdade, é para pessoas que, assim, se você tiver problema com aversão à agulha, medo de médico, essas coisas, você vai sentir um pouco de dificuldade, você vai sofrer, entre aspas, um pouco psicologicamente nesse sentido. Porque você vê praticamente tudo, cara. Tudo que passa aqui na frente do seu olho, você consegue ver durante a cirurgia. Então você fica, caraca, meu irmão. Aí vem a agulha e você fica querendo fechar o olho, só que você não consegue, porque eles colocam um negócio lá que esse olho fica praticamente 100% aberto. E aí a agulha vai chegando e você vai lá e você, meu Deus do céu, aí você tenta fechar o olho, só que você não consegue. Aí nessa situação é tenso. Então você fica tipo, aí quando ele enfia lá e você dá aquela chegada para trás, só que como você tá na mesa, na maca lá, você não consegue se mexer tanto. E eu preocupado de ele fazer algum corte errado, porque eu tava me tremendo, cara, de frio. Então foi bem tenso, a cirurgia é tensa. Aí o que acontece? Eu ouvi eles falar, ó, fulano, agora você vai fazer tal coisa. No caso, eles primeiro fazem o quê? Eles primeiro pegam tipo um molde. Aí eles vão lá, eles têm toda a informação de qual é a angulação, aonde que eles vão cortar, aonde que eles vão colocar o anel, qual tipo de anel que eles vão colocar e tudo mais. Tem todas essas informações no exame que você vai fazer. Então eles só vão fazer realmente. Então primeiro o que é que eles vão fazer? Eles vão pegar um moldezinho lá que tem lá. Eles vão tipo gabaritar o seu olho. Então eles vão marcar o seu olho direitinho aonde que ele vai fazer esse exame. Vai marcar o lugarzinho do corte. Vão cortar essa região que ele precisa cortar. E aí ele vai pegar esse moldezinho, vai colocar no seu olho. E aí vai girar para ele fazer o corte que precisa, né? Por dentro desse pequeno corte que ele vai fazer. Ele faz só um cortezinho que você não sente nada porque você está anestesiado. Só que é tenso porque você vê tudo passando pela sua frente. Aí tudo mais. Então, aí passou e você fica, caraca, meu irmão, o que é agora? Mas não tô sentindo nada que... Cara, você fica... É indescritível, cara. Você só vê a luz e você vê a mão passando, assim. E ele falando, não, falando não sei o que, não sei o que, não sei o que. E você fica lá, caraca, meu irmão. Aí ele fala assim, Lucas, você vai sentir uma pressão no seu olho agora, mas é normal, tá? Eu falei, tá de boa. Tudo bem aí? Não, tudo bem. Só que você vê tudo e tal, aí a agulha vai chegando novamente. Tudo que vai chegando perto do seu olho, a reação que você tem é fechar, cara. Se eu chegar e fazer assim, mesmo que você sabe que eu tô a quilômetros de distância de você, você vai fechar o olho se eu fizer assim, tipo,
é inevitável. Então é por isso que a cirurgia se torna bem tensa, porque você vê tudo que está acontecendo. Eu acho que se desse anestesia geral, tipo, nem ia ter o que contar aqui, nem ia ter muita graça, beleza? Então assim, depois que você termina de fazer esse procedimento e tal, aí eles te deixam um pouquinho lá para você relaxar e tudo mais. E é por isso que você precisa ficar em jejum desde as 10 da noite, porque tipo assim, se você tiver aversão à agulha, se você tipo tiver medo de médico, essas coisas assim, você acaba tipo sofrendo psicologicamente, entendeu? É tão tenso que você pode acabar passando mal. Então, tipo assim, se você tiver com café da manhã ou algo do tipo, a probabilidade de você vomitar é muito grande. Entendeu? Então, por isso. Só que no caso também outra coisa que, tipo assim, eu fiquei, pô, velho, pede acompanhante, só que acompanhante não pode entrar, tipo, não pode filmar, nada do tipo. Então, tipo assim, é praticamente o acompanhante é só pra gastar dinheiro, entre aspas, né? Porque você vai, né? Enfim, mas tudo bem. Eu entendo porque tem algumas pessoas que são menores de idade, tem algumas pessoas que são mais velhas e tudo mais. Então, para isso que serve o acompanhante. Mas no meu caso, praticamente não serviu de nada, porque a pessoa ficou do lado de fora, não pôde gravar, não pôde fazer nada, mas enfim. Pelo menos uma foto eu consegui. Aí pronto, aí você sai, sai da cirurgia, aí você não sente nada. Então é como se ele não tivesse mexido no seu olho, só que você sabe que ele mexeu no seu olho, porque você sente seu olho para um lado, você sente seu olho para o outro, você sente na hora que ele coloca o bagulhinho lá. Então, tipo assim, só que eu no caso, eu imaginei que tipo quando eu fizesse a cirurgia que ele fosse colocar o anel, e, tipo assim, automaticamente seria como se fosse colocar um óculos, que eu ia, tipo, enxergar um pouco melhor a partir daquele momento. E não foi assim. Eles pingam um colírio lá, ele coloca o anel. Na verdade, não é nenhum anel em si, né? Não é um círculo completo. Na verdade, são dois tipos semicírculos, né? Um C e um bagulhozinho assim. Então eles fazem o furo por dentro, eles também marcam a profundidade, né? Lá tem a questão de profundidade da excisão. Aí vai lá e aí faz. Eu vou mostrar um trechinho no final do vídeo para vocês terem noção, para os que né, que tiverem coragem de assistir, vai assistir no finalzinho um procedimento, não o meu, porque não, como eu disse, não pude gravar, mas encontrei aqui no YouTube um videozinho que eu vou colocar para vocês entenderem. Terminou isso daí, você sente no máximo só duas pressãozinhas e tudo mais. Isso na hora da cirurgia, né? Eu já te falei o que aconteceu antes, durante, agora vamos falar o que aconteceu depois da cirurgia. Aí terminei essa cirurgia, troquei de roupa e tudo mais. E aí eu fui tirar uma foto, né, pra ver como que ficou e tudo mais, que eu não tava vendo. E aí eu brinquei no Instagram, né, dizendo que eu tinha virado o Kakashi Hatake, né, que é o anime lá, o professor do Naruto. Que ele tem um olhozinho vermelho, inclusive é o olho esquerdo. E aí esse arozinho ficou praticamente no meio do olho, então ficou parecendo realmente o famoso Sharingan. Mas enfim, aí você não sente dor depois que termina a cirurgia. Você praticamente parece que ele não mexeu. Você tenta piscar e você só sente um desconforto como se você não tivesse fechando o olho. E aí você fica com aquela agonia, né? Tipo com aquele tique. Você fecha e você não sente lubrificar o seu olho, porque quando você fecha você sente que lubrificou e tal, você para de piscar. E aí você não fica, aí você fica, né? Mexendo e tudo mais. Só que agora que vem a questão da má administração do hospital, que né, tem algumas falhazinhas. Aí o médico né, falou o que você precisa fazer e tudo mais, falou que você, né, as recomendações médicas, né. No meu caso não precisou mudar nada da alimentação e tudo mais, só que eles disseram que eu não poderia fazer esforço, então no caso a academia esquece, então vou ficar um tempo sem ir para academia e tudo mais. Já estava um tempo sem fazer, né, porque eu imaginei que eu ia ficar muito debilitado, só que não, 24 horas depois eu tô aqui de boa, então eu pensei que ia ficar mais debilitado e eu parei a academia antes, né. Aí, beleza, você sai. Aí o médico pegou e marcou um retorno. Geralmente, o retorno é feito. Você faz a cirurgia na sexta, geralmente o retorno é feito na segunda. Só que na segunda, em questão, em Fortaleza, é feriado. Então, poderia ser na terça-feira. Na terça-feira o médico não ia estar, então era para sexta-feira. Só que aí, quando chegou lá, na hora de marcar, porque você não marca no local que você faz a cirurgia, você marca em uma outra ala que você tem que sair dessa ala que você tá, rodar praticamente meio quarteirão para você fazer essa marcação. E é aí que é o problema, porque tipo assim, para mim que sou jovem, entre aspas, não tem problema, mas tipo para um idoso, para uma criança, tipo, para uma criança autista ou algo que a pessoa é debilitada, ela vai demorar muito, cara. E aí para piorar, quando eu cheguei lá na hora de marcar, o cara de marcar chegou e falou assim, ó, nesse dia aqui que ele marcou, o médico não vai estar. Aí eu falei, pô, como é que o médico vai e marca uma coisa? Eu acredito que
o médico não sabia que ele não ia estar presente, porque, tipo assim, se ele marcou justamente pro dia que ele ia estar no hospital, provavelmente não. Não sei, não posso acusar, né? Mas essa é a questão. Então, eu saí dessa ala e fui pra lá. Aí, chegando lá, ele falou que o médico não ia estar e que eu tinha que voltar pra onde eu tinha ido pra pegar a informação pra marcar pro dia certo. Então, lá vai eu de novo pra lá. E aí, volta pra cá e volta pra lá. E volta pra cá e volta pra lá. Então, eu perdi praticamente meia hora nesse quesito aí. E tudo isso debaixo de um sol quente, né? Passando por vento, poeira, essas coisas tudo. E não foi necessário colocar um curativo, não foi necessário colocar um óculos. E outra coisa que eu preciso dizer, cara, muitas pessoas depois que você faz a cirurgia vai ter um monte de médico. Fulano tem que fazer isso, não pode comer aquilo, não pode fazer isso. Mas, cara, se o médico que estudou tanto tempo pra estar na profissão dele falou pra você que era pra você fazer uma coisa, por que que as outras pessoas vão estar certas? Então, tipo assim, às vezes as pessoas olham pra mim e dizem, você é muito teimoso, você é muito ignorante. Cara, você não é médico. Por que que eu ia te escutar, você que não é médico, e ia deixar de escutar um cara que é médico, que ele termina de fazer cirurgia e diz, Lucas, você vai comer isso, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e uma pessoa que soube por outra pessoa, que fez um procedimento, que não sabe nem se é o mesmo, fulano saiu de óculos escuro, você não saiu, o médico tá errado. Tipo assim, sempre é o médico que tá errado. Lógico, ninguém é perfeito, mas... Pô, cara, se eu perguntei pro médico, então, tipo assim, tudo que eu ia fazer, eu perguntei pro médico, eu não sou doido pra fazer as coisas sem saber. Enfim, mas eu entendo que no caso, é preocupação, que a outra pessoa tá querendo só ajudar e tudo mais, só que põe a mão na consciência você que fala essas coisas, cara, porque, tipo assim, você fala isso, você estudou pra realmente falar aquilo, porque muitas vezes a pessoa vai pelo que você tá falando e acaba se dando mal, entendeu? Então, tipo assim, em vez de você acabar ajudando, você pode estar atrapalhando. Então, assim, eu entendo que é por querer ajudar, mas de boa intenção, sabe que o lugarzinho lá tá cheio, né? Mas enfim, aí voltando pra casa, né? Terminei de fazer isso aí, marquei e fui pra casa. Aí, meu amigo, é aí que vem aquela questão que eu te falei. Dependendo da distância que você esteja para você chegar em casa, tome cuidado, porque ele passa uma medicação para você e o efeito da anestesia vai passando. Meu amigo, quando esse efeito da anestesia passar, se você não tiver com seu remédiozinho em mãos, porque eu deixei para comprar aqui perto de casa, se você não tiver com esse medicamento em mãos, meu amigo, você vai sofrer um pouquinho, porque vai começar como se tivesse uma areiazinha. Aí você vai, fica com seu olhinho fechado, aí pronto. Aí você começa a chorar sem querer, começa a chorar, igual eu tô mostrando essa foto aí, começa a chorar. E aí começa a aumentar, porque você vai fechando o olho e não tá sentindo, e aí vai tirando a anestesia, quando a anestesia passa, aí você sente tudo que foi feito praticamente no procedimento. Então você sente que está um pouquinho mais alto, você sente que quando você fecha fica dolorido, e aí você começa a arder como se tivesse uma pedrinha, uma poeirinha, ou então como se tivesse um fiozinho de cabelo, só que esse não sai, e você não pode mexer, porque se você mexer vai acabar com o procedimento, e fica muito dolorido se você mexer. Até agora, né, depois de 24 horas está dolorido. Então, é muito tenso. Então, dependendo do tempo que você for levar, é melhor você sair do hospital e comprar logo a sua medicação, para quando você sentir esse desconforto, você já usar o medicamento. Eu não sei se nesse medicamento em questão tem algum tipo anestésico, mas aliviou bastante quando eu cheguei em casa, porque, meu amigo, ainda tive que parar para almoçar. Pense aí, eu almoçando, chorando, colocando pimenta no meu prato, que lógico eu não vou comer, não vou deixar de comer minha pimenta, colocando pimenta, gente falando que não era para comer, que não sei o que era remoso e tudo mais, e eu só escutando e tudo mais, e não querendo ser grosso, né? Mas enfim, deu tudo certo, cheguei em casa, meu amigo. Eu postei lá no Instagram, parecia que tinha um gato dentro do meu olho, que é doido pra sair, um gato dentro de uma caixa, doido pra sair, de tão sentindo que eu tava arranhando. Meu amigo, as duas piores partes, os dois piores momentos dessa cirurgia não foi nem fazer a cirurgia, foi tomar banho, né? Que eu cheguei na hora de tomar banho, que a água chegou aqui, deu um ardorzinho, e colocar o colírio pela primeira vez, porque tá muito dolorido, tá muito sensível. Então essas duas situações aí é onde você vai ter muita dificuldade se você não usar o colírio assim que o efeito da anestesia passar. Você sentiu, já coloca a medicação. A minha medicação foi feita, inclusive tenho que tomar a medicação, tomar não, usar, né? É de 4 em 4 horas. Então, e aí se você não tiver com essa medicação, meu amigo, você vai sofrer um perrenguezinho. Então, aí eu cheguei,
Tomei banho, na hora que fui colocar essa medicação, meu amigo, parecia que você tava com um pedaço de linha no seu olho. Aí você abre assim um pedaço de linha, aí você consegue colocar e arde, feito uma beleza. Aí uma das recomendações que o médico passou foi não dormir do lado que o olho foi feita a cirurgia. Beleza, aí tirei um cochilo, meu amigo. Quando eu despertei desse cochilo, aí veio outro porém. Porque depois desse período eu senti uma dor como se fosse umas agulhadas no olho. Meu amigo, eu levantei parecendo que eu tinha acabado de. Não sei, mano. Sabe aquela. Não sei se foi sonho também, mas acredito que não. Acredito que foi, porque não foi uma vez só, foi duas vezes. E uma terceira vez foi bem fraquinho. Como se tivesse sentido aquela agulhada que deu que eu não senti. Meu amigo, doeu pra caraca, meu irmão. Que chega a lágrima a descer. Mas aí foi só duas vezes e acabou. Então, assim, essa basicamente foi a minha sensação, né? Foi realmente o que aconteceu comigo depois dessa cirurgia, beleza? E bom, com relação à melhoria, né? Até o prezado momento eu não senti nenhuma melhoria significativa, mas, como eu disse, está com 24 horas apenas que eu fiz essa cirurgia. Então pode ser que isso venha a melhorar com o tempo. Eu ainda não tive o retorno para falar com o médico para ver como que foi tudo mais. Só que se você quiser realmente saber tudo direitinho, me segue lá no Instagram, que eu tô deixando aqui embaixo para você ir lá e me achar. Beleza? Que eu vou postar tudo direitinho e coloco lá nos destaques, dependente do tempo que você for levar para você assistir esse vídeo. Não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas vai estar lá no destaque. É só você chegar lá e você ver direitinho tudo que eu coloquei lá no destaque, beleza? Fora isso, agora eu vou deixar um videozinho para mostrar aqui para as pessoas que realmente tiveram coragem, né, de ver esse vídeo. Eu vou deixar aqui um trechozinho de como que é feito esse procedimento, beleza? Eu espero que eu tenha te ajudado. Se ficou alguma dúvida aí, deixa aí no comentário. Se você ficou com alguma pergunta que eu não respondi aqui, deixa aí que eu vou responder ou, né, digitando, ou se for alguma coisa mais precisa, eu posso fazer um outro vídeo, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Se você gostar de conteúdo de jogos, né, se você tiver aí, porque eu uso esses jogos para me distrair, porque é muita coisa na cabeça da gente, é muito pensamento ruim quando a gente está passando por alguma dificuldade, que a gente precisa desopilar com alguma coisa. E esses jogos para me desopilar, beleza? Então, se você gostar de conteúdo de jogos, já se inscreve aqui no canal e também me segue lá no Instagram, porque lá eu posto mais um pouco do meu dia a dia. Então, se você quiser saber algo de imediato, é só chegar lá no Instagram, porque lá no Instagram é a primeira coisa que você vai ver. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!